Se o Cristo, que foi uma construção constantiniana, quem foi Constantino? Constantino foi um imperador do terceiro século, que disse ter se convertido ao cristianismo para constituir a maior potência no Estado, que era a religião estatal. Para conseguir amenizar o problema dentro do império, que era mais oriundo das diversidades religiosas, Constantino resolve adotar uma religião e vai começar a criar uma religião dentro do Estado para conseguir convergir tanto judeus quanto romanos e gregos para esta religião do Estado. Só que não começa com Constantino. Constantino ele vai apenas oficializar. Para a oficialização dessa religião, era preciso também a consolidação de um mito cristão que continuasse mantendo a base, né, dessa religião. Então, é a construção de um mito para o Estado. Esse mito é uma figura comercial. Consequentemente, não é divino. No primeiro século, os seguidores de Cristo, do Cristo das narrativas bíblicas, o Cristo que aparece para você nos chamados sinópticos, nos 4 evangelhos, este Cristo nada tem a ver com o Cristo que vai surgir no segundo século, a partir de um golpe contra os primeiros seguidores do Cristo das narrativas bíblicas. Este golpe, esta perseguição, ela vai se iniciar Inácio. Inácio, ele copula-se com Adriano e implanta, então, um ataque aos seguidores de Cristo. Esses seguidores de Cristo, de modo algum, eram chamados de cristãos. O termo cristão é uma construção que vai aparecer após a edição do Novo Testamento, para dar a ideia de que o cristianismo, que os discípulos pertenciam a um segmento chamado cristãos. Eles não pertenciam a segmentos nenhum chamado cristãos. Aquele texto que você vai ver dizendo, em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos, nada tem a ver, de fato, com os verdadeiros seguidores de Cristo. Quem eram os seguidores de Cristo, do Cristo das narrativas? Os seguidores de Cristo eram chamados de Netzarim. Os Netzarim eram seguidores que vinham de 2 grupos distintos de uma comunidade judaico-religiosa, mas também uma mistura de judeus helenistas e que tinham adotado também conhecimentos e conceitos místicos e míticos no Egito. Esses eram chamados de terapeutas. Ora, eu não estou falando nada que não esteja nas grandes bibliografias, inclusive cristãs. Filão de Alexandria, que viveu antes de Cristo, foi o precursor, o líder, um dos maiores nomes da história do judaísmo. Ele vai adotar uma teologia da tradição essênica, mas também vai incorporar conceitos místicos e místico à sua vida religiosa. E, no entanto, ele forma uma comunidade que vai preservar a crença na manifestação, encarnação desse mito, dessa figura que é fruto das projeções proféticas enunciadas pelos literatos do Antigo Testamento. Tanto que o 4º evangelho é um evangelho filoniano, chamado de João. É um evangelho que não apresenta um Cristo histórico, ele apresenta um Cristo místico, um Cristo universal. Esses primeiros seguidores de Cristo, eles são chamados de Netzarim. Eles guardavam os princípios instituídos pela tradição rabínica, as leis sagradas, as leis de Moisés,
E é isso que vai fazer com que o imperador Adriano com Inácio vá se levantar contra esses cristãos. Porque, apesar de ocorrerem muitas conversões aos seguidores, ao grupo dos primeiros movimentos, chamado Netzarim, isto vai fazer com que Inácio se denomine bispo maioral, quase um vice-deus. E é Inácio quem vai articular não só uma nova roupagem teológica para fundar uma nova religião, um novo sistema, é como se fosse uma divisão. Olha, até aqui ficam este grupo que segue esse Cristo. Daqui para cá, nós vamos ditar as regras. E aí se inicia esta perseguição. Inácio, então, decide formar, né, um novo corpus teológico e vai trabalhar para que isso aconteça.